Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Bem-vindos e bem-vindas à quinta aula do curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. O meu nome é Marcelo Brum e o nosso assunto de hoje é a criolidade. Etimologicamente, criolidade e criolização vêm do termo crioulo. A definição de crioulo mais datada que nós temos ainda do século XV é a de que crioulos seriam habitantes não originários, ou seja, seriam imigrantes que vieram para as Américas coloniais. Uma segunda definição, mais restrita e também datada, mas agora do século XIX, nos traz que crioulos seriam especificamente os homens brancos das Antilhas. Então seriam descendentes dos imigrantes escravistas, também chamados bequê. Uma terceira definição, essa em sentido mais comum, mais usada hoje em dia inclusive, é a da palavra crioulo privilegiar um conceito de língua, ou seja, créole são denominações de línguas complexas e originadas a partir de elementos linguísticos distintos. Por exemplo, o contato da língua francesa com línguas ameríndias ou africanas. Notemos que essas três acepções, sejam elas centradas no homem ou na língua, elas desconsideram um debate sobre identidade cultural. E é justamente este debate, estão nessas discussões sobre identidade, os fundamentos do movimento da criolidade e da criolização. Os mesmos dicionários de línguas neolatinas que trazem a definição de crioulo também trazem definições para criolidade ou criolismo, criolização, criolófono e criolizar. A criolidade seria o idiomatismo da língua crioula. A criolização se referiria ao intercâmbio de línguas, a tornar-se crioulo. Criolizar seria afetar-se num processo de criolização e criolófono, o falante de língua crioula. Notemos aqui que criolidade e criolização não são a mesma coisa, embora estejam relacionadas. Agora, essas definições, elas são puramente linguísticas, Elas desconsideram questões identitárias. Foi somente a partir de Aimé Césaire e as suas discussões sobre negritude que surgiu uma área de estudos, de construção e valorização de uma certa atitude sociocultural em defesa das raízes africanas, E foi essa negritude de Aimé Césaire que forneceu embasamento e ao que veio a ser a criolidade, Posteriormente veio a ser a criolidade. Então, a criolidade ela deixa de ser centrada numa discussão de língua, de elementos linguísticos, e passa então a conter toda uma questão identitária. Édouard Glissant é considerado o mentor do pensamento da criolização e ele propõe três postulados, então, deste movimento. O primeiro deles seria uma mestiçagem etnocultural. O segundo é que a estruturação das línguas crioulas elas seriam decorrentes de uma transculturalidade. E, por fim, para além do homem e da língua, a criolidade seria uma construção social heterogênea e complexa. Depois do Édouard Glissant, nós temos outros três teóricos que ampliaram esses conceitos. São eles o Jean Bernabé, o Patrick Chamoiseau e Raphaël Confiant. Para esses três teóricos, a criolidade dependeria de uma relação de troca entre diferentes povos, de fluxos comunicativos, de hibridizações culturais e de sincretismos. Nesse sentido, a criolidade definiria uma nova maneira de estar no mundo. Ela seria também uma crítica ao etnocentrismo, poderia ser considerada um resgate de valores dos povos colonizados, e ela estabeleceria, então, uma categoria de ser, de entender-se crioulo. Como vocês podem perceber,
a criolidade é de difícil definição, né? Justamente porque ela é caleidoscópica. Ela não se trata somente de mestiçagem, né? E não se trata de unicidade. A criolidade ela é plural. Ela é um mosaico que assume diferentes formas a partir das discussões propostas, né? A partir dos vieses das discussões propostas. O que me parece que nós temos que ter em mente nesse momento, que tem que ficar claro aqui, é que a criolidade ela é a expressão de um ideário político, cultural e identitário, certo? Agora, como que essa criolidade se reflete na literatura? Eu acho que já ficou bastante claro que a criolidade não é um movimento literário, né? Ela é um movimento social e identitário. E sendo assim, ela trata do pertencimento a uma temática em diferentes vertentes. E a literatura é uma dessas vertentes, né? Especificamente na literatura, nós temos duas perspectivas. A primeira é a do heterolinguismo, ou seja, da mescla de francês e créole, aquelas publicações que mesclam as duas línguas, ou então aqueles escritos que se valem de uma língua para tratar de aspectos culturais da outra, né? O que é bastante comum, por exemplo, se escrever em francês para tratar de assuntos da Guiana. E a segunda perspectiva seriam escritos que discutem a criolidade em si, né? São obras engajadas, né? E há momentos, é claro, em que essas duas perspectivas elas se mesclam, né? Quando, por exemplo, a criolidade está discutida em obras escritas em creole, né? E aqui eu trago alguns exemplos dessa literatura. A primeira obra de Jean Bernabé, Sur le chemin de l'histoire antillaise. Litanie pour les nègres fondamentale e Le partage des ancêtres, essas duas também, do Jean Bernabé. De Patrick Chamoiseau, nós temos Guyane, Trace mémoire du bagne, Écrire en pays dominé, Métier créole, Tracé de la mélancolie. Do Raphaël Confiant, temos Lettres créoles, Tracé antillaise et continentale de la littérature, Aimé Césaire, Une traversée paradoxale du siècle, e Le maître de la parole créole. Né? Essa seleção que eu trago aqui, proposital, né, daqueles mesmos autores que ampliaram os estudos e os conceitos da criolidade a partir das propostas do Glissant, nos traz algumas convergências. Esses próprios títulos, a partir desses títulos, nós podemos perceber convergências de assuntos, por exemplo, ou então lugares onde essas obras estão assentadas, né? Elas estão assentadas naqueles mesmos e sobre mesmos princípios, né? E esses três autores ainda têm uma obra em comum, chamada Éloge de la créolité. Bem, estamos falando de literatura e de movimento identitário, né? Mas onde fica a produção em língua crioula? Além disso, todas essas obras que eu citei são de autores martinicanos, né? Onde que está a literatura guianense dentro do que nós estamos discutindo? E aqui eu passo, então, a discutir um pouco do romance intitulado Atipá, que é um exemplo emblemático da literatura guianense, né? Alfred Paripou, que é quem assina, entre aspas, a obra, né, é o pseudônimo de um autor que a gente, na verdade, não sabe bem quem é. Possivelmente seja Pierre-Félix Théodore Mitterrand, mas há discussões, né? Quando eu falo possivelmente é porque não há consenso. Há quem aponte, por exemplo, que o autor do Atipá seria o Alfred Saint-Quentin, por exemplo, né? Agora, os estudos apontam para que o uso do pseudônimo seja uma proteção para o próprio autor, né? Já que esse livro traz muitas críticas à Guiana, sobretudo ao sistema colonial e ao governo da época, né? E quando eu falo na época, eu estou me referindo ao século XIX. Outro consenso é que o autor teria sido um homem branco, porque eles eram os letrados da época, né? Os negros não tinham acesso à educação. O governo francês impunha um code noir, né, que impedia a alfabetização dos escravos nas colônias francesas. E mesmo que algum negro fosse minimamente instruído, é pouco provável que ele fosse instruído a ponto de escrever e publicar uma obra como Atipá, né? Uma obra que traz diversos aspectos analíticos da Guiana Francesa.
O que se entende então é que Parrepu era alguém notável da sociedade guianense e que se preservava atrás de um pseudônimo, né? O que nós temos de fato é que Atipá foi um romance publicado em Paris em 1885. Reparem bem, insisto que nós estamos no século XIX, né? E outro fato bem interessante é que ele é considerado o primeiro romance escrito em creole. Do título da obra, Atipá, e do autor, do seu pseudônimo Parrepu, a gente já começa a fazer algumas considerações. Atipá é o nome de um peixe de águas amazônicas, né? Que na Guiana há 3 subespécies, né? Lá existem o Latipá bosco, Latipá tête plate e Latipá rouge. É um peixe muito utilizado na culinária local, né? É tradicional da culinária guianense. Aqui no Brasil ele também acontece, né? Ele também se faz presente. E aqui se chama tamoatá, caborja, em alguns lugares vira-morro, né? E uma das características desse peixe é a resistência à falta de água. Ele consegue se mover no solo. O atipá ele tem um tipo de nadadeiras inferiores que permite que ele pule na terra, né? E ele então se refugie na lama nas épocas de seca, né? E essa qualidade de resistência e de adequação, que é uma característica marcante do peixe, também pode ser considerada uma característica do povo da Guiana. E outra curiosidade é que Parrepu, o sobrenome escolhido no pseudônimo, ele significa, pra gente aqui em português, a pupunha, que também é um elemento cultural, da cultura alimentar do norte do Brasil, da região amazônica, extensivamente a Guiana, né? Então, por que isso é interessante? O leitor guianense que pega esse livro, só pelo sobrenome do autor e pelo título da obra, ele sabe que se trata de aspectos culturais da sua terra, né? Ou seja, ele está falando de si mesmo, do seu lugar. Atipá também empresta o nome ao protagonista da obra. O protagonista se chama Atipá. Ele é um herói nacionalista que alarde riquezas e as belezas da Guiana. Ele é extremamente crítico, né? E crítico sobretudo à apatia do guianense e crítico à corrida do ouro, né? Que naquela época ele já considerava uma atividade desastrosa para a Guiana. E isso sem falar na crítica ao governo, né? Como eu já falei. Essas duas críticas, elas deixam um livro muito atual, né? A Corrida do Ouro, por exemplo, ela acontece até hoje, 140 anos depois da publicação do livro, né? E vale lembrar que essa Corrida do Ouro, esse garimpo de ouro é ilegal, né? E por falar em atualidade, em o que acontece hoje, esse romance foi publicado, em 1885, né? Mas ele somente foi revisitado, entre aspas, redescoberto e reeditado na década de 1980. Ou seja, levou 100 anos para que o livro fosse revisitado e ganhasse uma edição crítica, né? Hoje os creolistas consideram o Parrepu como o pai da creolidade na literatura. Esse livro já está bem revisitado. Ele foi publicado como sendo um romance, né? Isso está escrito no próprio livro. Ele foi concebido como um romance, apesar de ele não ter uma construção formal do romance que nós entendemos hoje em dia, né? Ele é dividido em 12 capítulos, onde cada capítulo destaca e critica ferrenhamente um aspecto da vida da Guiana. Assim, nós temos um capítulo que fala da língua, um capítulo que fala da política, outro da pesca, outro do comércio, outro do garimpo, e assim sucessivamente, né? E é interessante observarmos que o Atipá protagonista, e aí, obviamente, extensivo ao Parrepu, né, conhecia a Guiana em detalhes, né, dando inclusive muitas descrições geográficas e descrições de hábitos culturais daquele povo, né? E eu acho que eu já falei disso, mas vale a pena ressaltar. As críticas são feitas ostensivamente aos governantes, né? Como características da escrita, gostaria de destacar 2 pontos da escrita de Atipá. O primeiro deles é que ele é escrito em creole, ou seja, o primeiro registro de literatura em creole que nós temos, né? Nós nos aproximamos mais da tradução para o francês, mas originalmente ele é escrito em creole.
E o segundo destaque que eu gostaria de fazer é que ele é um livro cheio de provérbios, né? Os dolô, cheio de ditados, de aforismos, né? Eles aparecem ou em destaque ou imiscuídos no texto do Parrepu, né? E esses provérbios, eles trazem uma ideia de senso comum, né? Como se aquela verdade fosse o pensamento de todos, ou seja, como se toda a população pensasse daquela maneira, então ele acaba sendo um recurso, né, de escrita, e ele também serve para engajar reflexões filosóficas das questões que o Parrepu levanta. Então ele coloca um provérbio e a partir daquela assertiva, que é tida como verdade comum, ele tece então reflexões filosóficas dentro da crítica que ele queria fazer. Quanto ao reconhecimento e à força do créole, da língua, eu fiz 3 recortes de escritas do próprio Parrepu que me parecem muito ilustrativos. O primeiro deles é o que diz: caros compatriotas, é somente para vocês que escrevi Atipá. Não é francês, é crioulo. Aqueles que procuram as regras do francês perdem tempo, porque esse livro não é para isso. Segundo recorte. Os editores franceses não sabem escrever crioulo. Eles me devolveram um livro 2 vezes em Cayena. Consertei, mas nada resolveu. Ainda tem erros em muitos lugares. Isso não importa. Eu sei que de qualquer maneira vocês entendem. Por fim, os brancos querem que falemos un peu, du pain, du riz. Não precisamos esticar a boca como um tambu rapou para falar assim. O nosso crioulo é melhor, é mais bonito que o francês. Voltando à atualidade do Atipá, para além da crítica do garimpo ilegal, da extração ilegal de ouro, para além das críticas a certas condições de vida na Guiana, né, da importância de ser um texto, possivelmente o primeiro texto escrito em creole, para além das edições comentadas a partir da década de 1980, né, da revisitação que a obra teve, e ainda que a Unesco reconheceu o Atipá dentro da coleção de obras representativas da literatura mundial, recentemente, e quando eu digo recentemente é porque foi agora mesmo, né, em 2020, que foi disponibilizado para venda, nós temos uma versão em quadrinhos do Atipá, feita pelo Atelier Aymara, né, uma adaptação de Tizeka Castor e de Lila Maison, uma edição bilíngue, né, com tradução para o francês de Francine Chateau Comte Salazar, né, que isso nos mostra uma atualidade, uma importância da obra, né, não só para o movimento da creolidade, mas também como um marco, né, de registro da literatura em creole e da importância e das ações de revisitação de uma obra tão emblemática da Guiana, né. Então eu fico por aqui e espero que nos encontremos em breve na próxima aula. Até mais! Na 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 na